pessoal, tudo bem? Hoje nós estamos aqui reunidos para conversar um pouquinho com a Jovem Advocacia acerca do planejamento previdenciário, um dos nichos desse direito, né, que atrai tantos jovens advogados. Eu sou Crislane Monteiro, jovem advogada, especialista em direito previdenciário, atuo há mais ou menos 2 anos na área. Nós vamos conversar hoje um pouquinho com a professora Marcele Pisato, que também é professora, especialista há mais de 15 anos no direito previdenciário, é membro da APAC, é professora de extensão e pós-graduação. Também estamos com o Dr. Lucas, advogado jovem, e vamos debater um pouquinho sobre isso, discutir os nichos da advocacia, quais as possibilidades do planejamento previdenciário. E boa noite, professora, tudo bem? Olá, tudo bem? É uma satisfação estar com vocês, dividindo esse podcast e ainda mais falando sobre planejamento previdenciário, que é um dos grandes ramos revelados no direito previdenciário, né? Na advocacia previdenciária. Vamos lá, doutor, pode ficar à vontade. Doutora, sei que hoje o jovem advogado, quando vai iniciar sua carreira, ele já quer começar pelo previdenciário, ver ali os benefícios, tudo. Acha que seria mais prático para se iniciar. Então, quando a senhora iniciou, qual foi a sua maior dificuldade? Bem, eu iniciei a minha advocacia há 15 anos atrás, né? Então, era um cenário do direito previdenciário totalmente diferente do que temos hoje. Para vocês terem ideia, a gente não via o processo administrativo com os olhos que é visto hoje, com a importância que é dado ao processo administrativo. Apenas nós protocolávamos, às vezes só com a identidade da parte autora, para que nós tenhamos apenas o indeferimento. Porque para nós o que era interessante era ter aquele indeferimento para levar para a via judicial, né? Então a gente não tinha aquela preocupação, aquela atenção ao processo administrativo. E óbvio, a minha grande dificuldade foi o quê? Na graduação, eu tive a disciplina de direito previdenciário, que é totalmente diferente da prática do direito previdenciário. E outro ponto de dificuldade que eu tive foi que antigamente a gente não tinha essa questão de irmos atrás do cliente. Então, nós sentávamos nos nossos escritórios e esperávamos os clientes adentrarem e procurarem, né, o serviço, né, da advocacia. E desde aquele período me intrigou, porque às vezes tinha mês que o cliente vinha, tinha mês que o cliente não vinha, e foi quando eu tive a ideia de realmente pegar o meu carro e ir até a zona rural e focar nos nichos que eu estava atuando. Então, a grande dificuldade no meu início de carreira foi justamente isso. Essa questão de ter, né, o INSS mais acessível, que era algo que não era para nós naquele período, o processo administrativo. Então, a gente só ganhava mesmo dinheiro com o judicial, né, não tinha essa atenção. E também a forma da gente prospectar o nosso cliente, que era totalmente diferente do que nós temos hoje, né? Eu sempre costumo brincar que, meu Deus do céu, se eu tivesse iniciado a minha advocacia com o conhecimento que vocês, com as oportunidades que vocês têm hoje, né, seria algo muito diferente. Porque hoje vocês têm uma acessibilidade com o INSS, com essa ferramenta digital, vocês têm a questão da independência territorial, vocês não precisam estar, por exemplo, lá no Maranhão para pegar uma causa e protocolar. Sim. No Maranhão mesmo. Então, essa questão da digitalização veio a favorecer, né? E, óbvio, a questão do marketing, né? E para nós, que eu falo assim um pouco mais da antiga advocacia, é difícil. É difícil a gente estar, né, dentro desse marketing digital, que para nós é algo muito diferente da nossa realidade. Mas que, assim como vocês, né, nós estamos, sim, aprendendo a utilizarmos dessa ferramenta do marketing digital. E a gente pode trazer esse marketing digital para os nichos que o direito previdenciário tem, que é o planejamento previdenciário. Quando eu comecei, por exemplo, a atuar no planejamento, era algo que, como que eu vou captar esses clientes, como que eu vou convencer o meu cliente de que planejar uma aposentadoria vai ser algo benéfico para ele, né? Assim, porque tudo na vida da gente é planejado. Por que não planejar a aposentadoria, onde você vai ter uma renda posterior melhor,
você vai ter uma possibilidade de conforto para a sua aposentadoria. Então, assim, qual que é a finalidade de fato desse planejamento previdenciário? Então, em 2018, eu fiz o meu primeiro curso de planejamento previdenciário, que foi no estado de São Paulo, num instituto chamado A Jurídica, do professor Carlos Gouveia. Foi a pessoa do qual me apresentou a figura do planejamento previdenciário e que naquele exato momento, em 2018, que não é algo tão distante, era algo assim, nossa, para que você vai fazer um curso de cálculo? Para que previdenciarista precisa de cálculo, né? Triste ilusão de quem fez direito achando que não ia fazer cálculo. Mas então, o que nos motivou a ir atrás, né, dessa questão do planejamento previdenciário foi uma forma de ofertar um serviço a mais no nosso escritório. Nosso escritório, ele é exclusivamente previdenciário, então nós queríamos ampliar os nossos nichos, não ficar apenas no rural, em benefícios por incapacidade, em questões de BPC, até mesmo no próprio regime próprio. Nós queríamos ter um leque a mais, algo a mais, porque nós advogados, nós somos o quê? Vendedores, né? Nós somos vendedores. E no início da sua conversa, você falou que a dificuldade de vender, né, o planejamento previdenciário, porque vamos ser francos, nós pegamos aqui um carro, vamos para o interior, a gente volta com 10 salários maternidade ou com 5 pensões, 5 aposentadorias, não é? Sim. Será que a gente volta com algum planejamento previdenciário? Não, né? Não. E é costumeiro, porque os meus primeiros planejamentos previdenciários eu não vendi no Piauí. Eu vendi no Sul, no Sudeste, no Centro-Oeste, porque é cultural. Aqui, o nosso cliente, ele bate a porta do nosso escritório, ou quando nós vamos até ele, é quando ele está com uma dor. Então, a pessoa que vai buscar um benefício por incapacidade, ela está doente. Sim. Pensão por morte, perdeu o ente que estava mantendo aquela família. E o planejamento não, ainda mais quando você fala o valor, né? Então, exatamente. Quando você fala o valor, nossa, mas eu vou desembolsar isso, é garantida já a minha aposentadoria, já é parte do pagamento da minha aposentadoria. Não, aqui você está pagando pelo um estudo de quanto será a sua aposentadoria. Então, nós temos o quê? Essa dificuldade na venda. Qual foi uma maneira fácil de nós vendermos um planejamento previdenciário? Eu sempre costumo dizer que a reforma ela não foi prejudicial para todo mundo. A reforma previdenciária é a salvação de quem trabalha com planejamento previdenciário. É igual um QNIS que está cheio de indicadores. Não é um problema. É um problema para o segurado, mas ele é uma solução para a gente advogado, porque a gente tem a função de ajustar todo aquele QNIS, levar já um serviço extra para aquele cliente, né? E já pode até somar, né, com o planejamento previdenciário. A gente costuma dizer que pode ser feito os combos. Não existe o combo do McDonald's, então a gente faz o combo prévio. Dentro do planejamento previdenciário é imprescindível o quê? A análise do QNIS. Sim. Um QNIS com vários indicadores, por mais que você faça o planejamento todo correto e entregue para o seu cliente, se ele não fizer as correções devidas do QNIS, aquilo que tu entregou não vai ser a realidade da aposentadoria quando ele for requerer. Então, é prescindível que você demonstre para seu cliente, olha, seu fulano de tal, para você ter o valor da aposentadoria de 5 mil, é necessário que você faça a RAC, requerimento de ajuste, né, do QNIS. E somente isso que você vai conseguir esse valor. Então, são serviços agregados, né, dentro do planejamento previdenciário. Hoje, quais seriam as vantagens para se ter um planejamento previdenciário? Então, as vantagens do planejamento previdenciário, nós vamos partir do primeiro ponto. Para quem vai estar solicitando um planejamento previdenciário. Eu costumo dizer que a sua aposentadoria é um presente seu para você mesmo. Você passou a vida toda trabalhando, contribuindo. Qual vai ser o seu presente? Né? Qual vai ser o seu retorno contributivo? E será que aquele retorno contributivo vai ser o valor que realmente você estava precisando? Por que antigamente ninguém planejava aposentadoria? Né? Hoje, por que os idosos eles estão buscando com a gente uma revisão da sua aposentadoria? Porque antigamente eles não tinham esse pensamento em planejar o futuro, porque acreditava-se que aposentando com o salário mínimo estava tudo ótimo.
Chegou a idade da aposentadoria, esse segurado que passou a vida contribuindo com o salário mínimo se aposentou. O salário mínimo hoje dá para o quê? Nada, né? E a partir desse momento é que foi se abrindo os olhos, poxa, eu estou trabalhando, eu estou pagando o INSS, qual será esse retorno desse investimento? Porque isso é natural do brasileiro, nós não temos a educação financeira. Hoje nós podemos dizer que os nossos filhos, eu digo porque eu sou mãe, né, da Meline e do Matheus, eles já têm a disciplina de educação financeira, algo que nós não tivemos, né? E eu digo nós porque eu sou um pouquinho mais velha, só um pouquinho. A gente também não tem. Não tivemos essa educação financeira. Então, o planejamento previdenciário, primeiro ponto, ele vai garantir que a sua aposentadoria ela seja uma aposentadoria tranquila, que de fato você na terceira idade usufrua de todos os benefícios. Mas aí é que vem a pergunta que cada cidadão brasileiro tem que fazer. Eu quero me aposentar com quanto? 5 mil, 6 mil vai ser bom? Será que o regime geral, com as regras que hoje tem, eu vou conseguir pagar e vou ter esse retorno? E essa vantagem do planejamento, quando nós apresentamos, né, numa tela, que nem essa de televisão eu costumo apresentar, é uma realidade, é um choque. Você mostra o quanto que aquela pessoa já investiu para o regime geral e quanto ela vai ter de retorno. Por quê? Quando eu iniciei os primeiros cursos de planejamento previdenciário, eu acreditava que a melhor aposentadoria era aquela com a RMI, né, a renda mensal inicial mais alta, mas não é. Nem sempre é aquela. Eu tenho que ver quanto que ele já investiu para o regime geral. E quando a gente mostra, tem clientes que investiram 1,5 milhão, já investiram 2 milhões, 3, 4 milhões para o regime geral. E o retorno nem sempre é aquele esperado. Eu sempre falo, um dos exemplos é o meu. Né? Por ser professora também, além de advogada, o meu CNIS, ele é um gráfico bem constante, de altos e baixos, por conta das notas fiscais que a gente tira. E eu estava pagando, arredondando mais ou menos, R$1.000 à toa, todos os meses para o regime geral. Quando eu fiz o meu planejamento previdenciário, eu disse, peraí, já que eu nunca vou ter essa aposentadoria, o que eu vou pegar? Vou pegar esses R$1.000 que estão sobrando, que não vão fazer falta para o regime geral para a minha renda da aposentadoria no RGPS e vou aplicar onde? Numa previdência privada. Então, as vantagens de um planejamento previdenciário para aquela pessoa, para o segurado, além de demonstrar a melhor aposentadoria, a lucratividade, o retorno do investimento, uma possível benefício por incapacidade, também questão de pensão por morte, mostrar todo o cenário possível, é justamente tranquilizar ele que na melhor fase, que é a terceira idade, ele vai ter, de fato, uma aposentadoria tranquila. E qual a vantagem para nós, advogados do planejamento previdenciário? O advogado, o jovem advogado, eu sei, a gente tem aquela sede de querer realmente o dinheiro mais rápido, porque eu preciso bancar o meu escritório, não é isso? Eu também preciso, né? Porque eu não sou jovem advogada que as minhas contas vão se pagar. O planejamento previdenciário, ele é uma fonte, sim, de entrada do seu escritório, onde você terá a oportunidade de ter uma renda fixa, sem depender de INSS, sem depender do Poder Judiciário, e uma fonte de renda imediata. Hoje, a tabela da OAB do Piauí nos dá que o valor mínimo a ser cobrado num planejamento previdenciário é R$ 2.500. Então, se eu fechar dois planejamentos, eu já tenho o quê? 5 mil. Um fixo muito bom, não é? Só que também a gente precisa alertar esse jovem advogado que é muito difícil captar esse cliente. Então, a gente não pode iludir, né? A grande preocupação que eu tenho como figura de professora é justamente o que se vende, né, de cursos de planejamento querendo iludir que você vai poder viver, que vai ser um mar de rosas. E a advocacia, ela precisa entender que o planejamento, ele será um aditivo dos serviços que o seu escritório vai usufruir. Porque, convenhamos,
é muito melhor a gente ter um valor de uma RPV de 30 mil para receber do que 5. Só que não vamos abandonar os 5, vamos ter aqueles 5 para pagar o fixo do escritório. E vamos também almejar e estudar e ir atrás do cliente para fechar uns honorários maiores. A gente precisa saber onde é que estão esses clientes do planejamento previdenciário, porque eles são totalmente diferentes dos clientes de um BPC LOAS. São totalmente diferentes de um cliente que ele não tem o conhecimento total do que é planejar uma aposentadoria. E a nossa missão é essa, é convencer esse cliente os benefícios do planejamento previdenciário. Eu tenho muitos casos no meu escritório de clientes que chegam para mim, doutor, eu acho que eu já consigo me aposentar. Aí tá bom, vamos assinar o contrato, preciso do extrato do seu CNIS. Quando eu vou retirar o extrato do CNIS dele, está uma bagunça, remunerações abaixo do mínimo, vários indicadores, e isso já é uma forma de planejamento previdenciário, porque eu preciso organizar tudo, preciso entregar para ele um CNIS correto para que a aposentadoria dele também seja uma aposentadoria correta. Então, convencer esse cliente de que ele tem que se organizar, não deixar para procurar um advogado somente no período da aposentadoria, é muito difícil. E usar o marketing também é difícil para a jovem advocacia. Então, assim, como que a senhora conseguiu se desenvolver no marketing para esse nicho, para essa captação de clientes? Então, para mim, eu não sei qual o grau de dificuldade para quem já está iniciando nesse período, para quem já vinha de um estilo de advocacia, de prospecção de cliente diferente e que agora se encontra com a ferramenta digital, né? Todo mundo fala, Marcele, mas você é professora, isso é muito fácil. Gente, vocês não sabem o quanto difícil para mim é estar gravando na frente de um celular. Eu prefiro falar para uma sala cheia de alunos do que falar para uma tela, né? Então, sim, por que a gente teve que tentar se esforçar? E a cada dia eu acredito que meus vídeos estão melhores. Sim. Porque nós precisamos ter um foco. Se você tiver um Instagram, você tem que focar, você tem que aparecer no que você é melhor. Qual é o produto que você vai vender? Eu trabalho com tudo no meu escritório. Eu também trabalho com todo o ramo do direito previdenciário, que a gente estava até falando antes. Mas eu tenho que me aparecer como uma referência. Então, no meu Instagram, eu quero ser uma referência em planejamento previdenciário, comece a fazer vídeos de planejamento previdenciário. Eu quero ser uma referência em aposentadoria de professores, faça vídeos sobre isso, BPC, salário maternidade, rural, regime próprio. Você tem que mostrar que você tem conhecimento daquele assunto, nós precisamos ser vistos. E aquele velho ditado, quem não é visto não é lembrado. E a minha facilidade que teve dessa venda do planejamento previdenciário dentro do meu escritório, é óbvio, o Instagram ajudou e ajuda e muito, né? Principalmente através de outras cidades, de outros estados que fecham, inclusive internacional. Eu tive o privilégio de fazer o meu primeiro planejamento previdenciário internacional, que foi um casal de Portugal. Mas por quê? Porque conheceram na internet, pelas redes sociais. E posteriormente, quando você vende o planejamento previdenciário, nós sabemos que quem busca o planejamento previdenciário é uma classe mais específica. É médico, é professor, é enfermeiro, né? Então, você fazendo para aquela propaganda boca a boca, ela vai se prosperar. Né? Então, aquele próprio cliente, aquele médico, olha, eu fiz o planejamento de um médico da Unimed, ele já me trouxe 10 planejamentos, né? E aí isso faz com que, além do planejamento, como eu disse, o seu escritório ele vai vender, sim, o planejamento, mas que aquele planejamento é uma oportunidade de você estar fechando um contrato de uma aposentadoria por idade urbana ou por tempo de contribuição urbano com valor muito maior. Hoje, o advogado previdenciarista, ele não pode se esquecer que ele tem que saber de cálculo. Marcele, eu não quero trabalhar com planejamento previdenciário, eu não gosto. Cara, faça parceria. Porque até para você cobrar o valor do teu contrato, você precisa saber quanto que o teu cliente vai ganhar. Se você olhar para mim, quanto é que você vai cobrar a minha aposentadoria? Eu vou olhar pela cara, tem uma bola de cristal, será 15 mil reais. Eu fecho contigo agora. Por quê? Porque a nossa tabela diz que o valor a ser cobrado são 6 salários de benefício. Então, vamos supor um benefício de 5 mil, 6 vezes 5, 30 mil.
Então, o planejamento previdenciário, aqueles 2.500, eles serão transformados em valores muito maiores. E como nós dizemos, ele não vem sozinho, ele vem com ajuste de CNIS, que o mínimo é R$ 1.500. Então, só aqui eu já estou trabalhando com quase R$ 35 mil. Vamos colocar aqui uma conta fechada. E é a oportunidade de você negociar. Olha, se você fechar, que já é a questão do contrato de fidelização, pessoal que está aí nos assistindo, viu? Olha aí essa dica maravilhosa de contrato de fidelização dentro do planejamento previdenciário. Nós vamos fechar aquela aposentadoria, eu vou dar um desconto se você, cliente, fechar comigo. Eu vou lhe fazer o planejamento previdenciário, vou ajustar o seu CNIS, que é algo, convenhamos, muito difícil, né? Porque tem que organizar a prova, tem que fazer petição e dar entrada na sua aposentadoria. E eu fecho o combo Prev para você por R$ 32 mil. Olha a magnitude que é o planejamento previdenciário, né? Então, isso faz com que realmente cresça os olhos. E há também aquele colega que fala, Marcelo, eu não almejo tanto, eu quero mesmo só fazer planejamento previdenciário. E tem colegas que fazem 10, 20 planejamentos previdenciários por mês e tá tudo certo, né? A gente tem que respeitar também a vontade que cada um, porque tem gente que não gosta de ir para a advocacia, nas trincheiras. Não, eu quero ficar mais no administrativo, campo, né? Não gosto de ir pro campo, quero ficar aqui quietinho com os meus cálculos e tá tudo certo, né? Tá tudo ok. Sobre essa questão dos cálculos, é muito complexo mesmo pra gente poder trabalhar, porque nós temos plataformas para fazer isso pra gente. Mas, se você não souber fazer um ajuste do CNIS dentro do próprio sistema de cálculo, ele vai lhe dar um cálculo totalmente inverídico do que o cliente de fato está no momento. E aí você acaba dando um retorno para o cliente que não é o retorno que ele realmente tem. E aí acaba iludindo ele, aí vira toda uma bola de neve, né? Então, assim, a importância de até manusear essas plataformas de cálculos e de você realmente saber fazer à mão o seu cálculo, né? Isso. Não, para a gente não ficar totalmente automatizado, que acaba prejudicando o cliente e a gente também, quanto profissional, né? Em relação a essa questão dos cálculos, eu falo assim, como todo sistema ele é falho. Sim. Né? Nós aqui sabemos que o PJE às vezes não funciona. O meu INSS, hoje mesmo eu abri, tinha já marcado uma perícia para um cliente, eu abri, cadê a perícia? Tinha sumido, porque o sistema estava em inconsistência. E o sistema de cálculo não é diferente. E é importante nós estarmos aqui falando sobre isso, porque nós estamos falando para o jovem advogado. Sim. O jovem advogado, um programa bom, é difícil a grana, porque eu já tenho que pagar o aluguel do meu escritório, água, luz, né? E os sistemas de cálculo, eles são sistemas de um valor maior, né? E isso não impede que você não aprenda a fazer um planejamento previdenciário, que você não aprenda a fazer um cálculo previdenciário. Quem foram meus alunos da pós, que estão aqui assistindo, vão saber. Existem planilhas do Excel, onde o próprio INSS fornece de forma gratuita para nós, né? Então, depois a gente pode até deixar o link aqui para a Jovem Advocacia. O INSS nos fornece essas planilhas de forma gratuita. Basta que eu realmente alimente essa planilha de forma correta e eu consiga fazer isso. Eu utilizo muito a planilha do Excel para cálculos. Por quê? Porque nós não temos hoje um sistema de cálculo que faça cálculos de regime próprio. Então, eu pego um médico, se eu colocar o CNIS ou as remunerações desse médico em qualquer sistema de cálculo, né, que eu venha utilizar, ele vai limitar o teto do INSS, ele não vai me dar o valor correto. A única forma de eu fazer o planejamento previdenciário desse médico é utilizando uma planilha de Excel. Marcele, então tu é ninja no Excel. Não, eu não sei mexer no Excel, mas eu sei fazer cálculo. Por quê? Porque é só você baixar, o INSS já te dá todos os passo a passos. Então isso é importante a gente falar para a Jovem Advocacia, que não, eu vou primeiro esperar ter o dinheiro para eu comprar um sistema de cálculo para eu aprender a fazer. Não, né? Você já pode fazer, você já pode se especializar, porque existe essa planilha do Excel de forma gratuita. E também é importante nós falarmos que esse jovem advogado, que ele não goste, né? Não, Marcelo, meu enfoque é rural, não quero questão de cálculo no meu escritório, enfim. Mas ele pode oferecer esse serviço,
Por que ele pode oferecer esse serviço? Porque, consequentemente, algum trabalhador rural vai conhecer um vizinho que é vereador, que é médico, que precisa uma professora da escola do município e que vai poder ofertar um planejamento previdenciário. E é uma oportunidade que essa jovem advocacia tem e que eu senti falta no meu início, era de parceria. Porque antigamente, eu não posso mentir, que eu via o advogado como concorrente. Sim. E nós não podemos ver o advogado como concorrente. Nós somos o quê? Parceiros. Então, se eu não gosto de cálculo, vou fazer parceria com quem gosta. Se eu não gosto de rural, vou fazer parceria com quem eu gosto. Por exemplo, o previdenciário está muito ligado com o consumidor. Eu não gosto, mas eu faço parceria com o jovem advogado que gosta de consumidor. Então, a gente precisa também alertar esse jovem advogado dessa possibilidade. Planejamento previdenciário está em alta, é um nicho novo do previdenciário que veio para ficar e está ficando, porque a reforma nos possibilitou isso, e tem que ser mais falado, tem que ser mais comentado, porque se nós advogados não comentamos sobre planejamento previdenciário, quem é que vai comentar? É verdade. E hoje, doutora, quais são as dicas aí para o jovem advogado que quer iniciar aí no planejamento previdenciário? Então, eu tenho certeza que ficaram com essa dúvida aí. Ficaram, né? Porque viram questão de valores, né? Já pensou fechar 10 planejamentos e ganhar 25 mil conto? Já brilhou. Já brilhou. Então, as dicas, né, que nós damos para esse jovem advogado, primeiro, eu tenho que entender. Eu preciso de cursos profissionalizantes acerca de planejamento previdenciário, né? E esses cursos, a grande maioria são online, né? Onde se tem uma dificuldade, óbvio, né? Mas você tem que insistir, fazer cursos, comprar livros e o detalhe mais importante, nós aprendemos a advocacia na prática. Quanto mais planejamentos previdenciários você for fazer, mais craque você vai ficar. Então, Marcelo, eu tô com uma dúvida. Faça o seu, faça da sua mãe, do seu pai, seu esposo, o vizinho mais próximo, amigo mais próximo, né? Mas não deixe de fazer, não deixe de tentar aprender sobre planejamento previdenciário, né? Se especializando e já vinculando também isso ao marketing digital. Isso aí é imprescindível. E óbvio, toda vez que tiver dúvida, busque aquela pessoa que você acha que é uma referência para tirar suas dúvidas, né? Quem me conhece mesmo sabe dessa minha acessibilidade. E eu também, do jeito que eu tenho dúvidas, eu busco para os meus mestres. Me ajude, por favor. E assim a gente não pode ter vergonha de tirar dúvidas, de perguntar. Então a dica que eu deixo ao jovem é se qualificar, buscar essa parte digital que é necessário, né? E sempre procurar vincular a sua imagem a essa venda do planejamento previdenciário e buscar, né, cada vez mais clientes. Eu sempre digo, nós somos advogados 24 horas. No supermercado é uma oportunidade, as meninas no salão de beleza, sim, os homens lavando um carro, né? Então você sempre tem uma pergunta a fazer sobre direito previdenciário, sempre sobre a aposentadoria. Então nós precisamos a cada dia sempre, realmente, eu sou advogado e você se intitular a todo e qualquer momento como advogado. É isso, né, doutor Lucas? Então, pessoal, hoje nós conversamos um pouquinho sobre planejamento previdenciário com a nossa mestre, professora Marcele Pisato. E estamos aqui também com o doutor Lucas. Foi um prazer conversar com vocês no podcast A Jovem Advocacia Pode. Muito obrigada, professora. E é sobre isso, é conhecer os seus clientes, conhecer onde estão os clientes do planejamento previdenciário e convencê-los de fato de que é essencial planejar sua aposentadoria. Com certeza, essa é a grande missão nossa. E que eu sempre digo, é fácil vender um planejamento previdenciário você mostrando outro planejamento previdenciário. Sim. Então, faça o seu. E aí já é uma oportunidade de você estar mostrando quão é importante e lucrativo para a sua aposentadoria e para o seu momento atual. Porque você Sim. deixa de estar investindo um dinheiro, consequentemente você tem mais lucro também agora, não só no futuro. Exatamente. É isso. Obrigada, pessoal. Obrigada.